Saulo, como vender para MEI, já que o faturamento de um microempreendedor individual é de apenas R$ 8.000 por mês? Legal, isso aqui tá com muita cara de a gente enxergar como se atender um MEI fosse um problema. E tem uma coisa que eu costumo falar que existem problemas disfarçados de oportunidades que a maioria das pessoas não enxergam. E isso é uma oportunidade, principalmente para você, pelo que eu estou vendo aqui, você quer vender serviços de design. Então vamos entender qual que é o contexto de um microempreendedor individual. Vamos aqui para a tela do meu computador. Então, aqui na tela do computador eu tenho o site do Sebrae, onde ele indica que atualmente nós temos mais de 11 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, sendo que a maior parte se concentra no Sudeste, enfim, aí tem os detalhes aqui que nós não vamos entrar, mas 11 milhões. Olha só a quantidade de pessoas que têm uma empresa do porte de microempreendedor individual. E o que isso quer dizer, Saulo, para quem nunca ouviu falar, para quem talvez não tenha MEI ainda? Bom, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que quem é microempreendedor individual, ele pode faturar até 2021 R$ 81.000 por ano. E em 2022 vai ser aprovado para ele faturar até R$ 130.000 por ano. Não foi aprovado ainda, mas vai ser aprovado. Ou seja, colocando ali mensalmente, ele pode faturar por volta de R$ 6.000 por mês até 2021 e a partir de 2022 ele vai poder faturar pouco mais de R$ 10.000 por mês. E com esse faturamento, será que esse profissional, microempreendedor individual, ele pode contratar uma agência? Não. Será que ele pode contratar um designer? Provavelmente, dependendo do tipo de serviço, não vai ser viável para ele. Então vamos continuar entendendo o que esse profissional vai fazer. Ah, já que eu não posso contratar uma agência, já que eu não vou contratar um designer agora, então eu vou aprender a mexer nessa ferramenta aqui chamada Canva, que é mais ou menos uma ferramenta que faria o papel do designer, só que ele é focado para empreendedores, pessoas que não têm formação na área. Agora vamos imaginar o seguinte, o empreendedor ele vai prestar o serviço dele, ele vai atender os clientes dele, ele vai ter que fazer o planejamento ali do anual de 2022 dele, ele vai ter que fazer cobrança de cliente, ele vai ter que tomar conta das redes sociais, enfim, são muitas tarefas para uma pessoa só. Sem contar que ele vai ter que dedicar um tempo estudando a ferramenta do Canva, ele vai demorar provavelmente de 3, 5 ou até mais vezes o tempo que você demora para fazer as suas peças. Então ele vai estar gastando energia aprendendo uma nova ferramenta, né? A curva de aprendizagem, por mais que seja mais rápida do que um Photoshop, existe uma curva de aprendizagem para ele realmente dominar. Ele vai gastar tempo fazendo essas criações, que não é de fato a habilidade única dele, e ainda assim no final ele vai ver que na maioria das vezes não ficou como ele gostaria que ficasse. Afinal, ele é um profissional de outra área, até chegar o momento que ele vai poder delegar isso. Agora, diante disso tudo, se ao invés dele gastar energia aprendendo essa ferramenta, gastando horas ali fazendo a postagem dele, você pudesse entregar, você com a sua visão de profissional de design, você pudesse entregar os modelos de postagens ali adaptados para as cores que ele deseja usar ali no seu feed, tudo configurado com as fontes, com o espaçamento, com algumas imagens separadas ali para ele usar, já mais ou menos pré-configurado, para que ele apenas edite as imagens, edite ali uns textos, e ao invés de ele gastar 1 ou 2 horas, ele passa a gastar 15 minutos, 20 minutos, porque você facilitou esse processo, deixou tudo mais ou menos pré-moldado. Saulo, mas por que ele vai contratar um designer se tem vários modelos prontos no Canva? Aí que está. Você, com a sua visão de profissional, você consegue muito mais além para entregar modelos com a identidade visual do seu cliente do que os modelos prontos que estão ali no Canva. Até porque, se ele escolher vários modelos prontos, não vai ter unidade visual, que é onde causa um problema. Você vai olhar o feed dele, tá um carnaval. E outra, você consegue entregar algo customizado. Uma coisa é você comprar um terno que vende numa loja de departamento, outra coisa é você ir lá no alfaiate e fazer sob medida para você. É aquela coisa da customização. Então, existem pessoas que estão na fase inicial e que querem essa customização
dessa maneira, sem que você precise ali despender do seu tempo, você criando as peças para ele, porque ainda não é o momento dele contratar um profissional para que cuide dessa parte de design para ele. Vai chegar quando ele for, de repente, uma empresa ME ou EPP, mas por enquanto, nessa fase inicial, ainda não é o momento. E você consegue resolver um enorme problema que ele vai ter, como o MEI, e que a maioria dos profissionais, agências, não estão atentos e não estão nem aí para esse problema. Então são 11 milhões de pessoas esperando profissionais como você para que consiga solucionar esse problema, que é uma dor latente. Todo dia, às vezes, ele precisa se dedicar ali para fazer a postagem no Canva, e você, com a sua habilidade de design, você vai conseguir fazer ele economizar tempo. É isso que você está vendendo. Não é somente o seu design, somente o visual. É você economizar o tempo de um microempreendedor individual. E quando se está nessa fase inicial, tempo é uma coisa valiosíssima, porque ele está com tantas demandas e tarefas para fazer no dia a dia, que quando você consegue economizar 1 hora do dia dele, 1 hora e meia, cara, você está salvando a vida desse empreendedor. Uma coisa que ele não vai precisar gastar mais tempo e energia, que ele vai conseguir fazer de maneira mais rápida e muito mais profissional. Então, respondendo a sua pergunta, como vender para um MEI ou como vender para outro tamanho de empresa, sempre analise qual que é o contexto ali daquele profissional ou daquela empresa, para você entender os problemas que ele enfrenta e assim você trazer uma solução para que ele realmente entenda a importância do valor daquilo que você presta de serviço. É assim que você vende para uma MEI. Espero que tenha te ajudado essa resposta, e se você quiser também fazer uma pergunta, é só colocar aqui nos comentários aqui abaixo, você que chegou até o final do vídeo, que pode ser que a próxima pergunta respondida seja a sua, tá bom? Grande abraço, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.